depois do trabalho você vai pra um barzinho. Aí chegando lá tem uns caras fazendo um som, tocando uma música. Dessa observação nasceu o clássico Sultans of Swing do Dire Straits. Fala galera, eu sou a Renata Simões e esse é o canal English and Music. Se você gosta de música e gosta da ideia de aprender inglês com música, inglês com esses clássicos, então aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Canção da banda britânica Dire Straits, Sultans of Swing, foi gravada pela primeira vez em 1977 e ganhou uma versão oficial em 78. Inclusive, esse é o primeiro single da banda, foi a primeira música da banda que estourou, o primeiro grande sucesso e considerado por muitos a música de maior sucesso do Dire Straits. Também bastante conhecida por esse solo icônico. A canção foi composta pelo Mark Knopfler, que é o guitarrista e vocalista da banda Dire Straits, durante uma noite chuvosa na cidade inglesa de Ipswich. Depois que ele observou ali um show que estava rolando num barzinho da cidade. O escocês Mark Knopfler, ele falou o seguinte desse dia, desse momento que ele observou aquela banda ali tocando naquele barzinho. Na verdade, eles não tocavam muito bem, e acho que não havia nem 5 pessoas assistindo aquela apresentação. Mas no final do show, eles se despediram assim: obrigada, pessoal, nós somos os sultões do swing. E ele fala que ele achou aquilo hilário, porque, cara, na verdade a banda não passava de uns caras cansados, meio que tocando alguma coisa depois do trabalho. Possivelmente eles mesmos tinham trabalhado durante o dia, estavam ali cansados, vestidos nos seus suéteres e se despediram dessa forma: valeu, galera, nós somos os sultões do swing. Então bora lá entender a letra dessa música que conta essa história. Um dia, uma noite chuvosa, depois do trabalho, um barzinho com pouquíssima audiência e os caras tocando e se achando os sultões do swing. Bora lá, bora entender essa letra, aprender a cantar e aprender inglês com a música Sultans of Swing do Dire Straits. Na primeira estrofe a música fala o seguinte: You get a shiver in the dark. Você tem calafrios. Aqui esse you get, que tem essa ideia de você tem. You get, you got. Você tem, mas aqui pelo contexto a gente pode traduzir você sente, porque a gente sente o quê? A shiver, um arrepio. Sabe quando te dá um arrepio nesse sentido assim de calafrio? Então, você sente ou você tem um arrepio na escuridão. In the dark. You get a shiver in the dark. It's raining in the park. Está chovendo no parque. Então, te dá um calafrio. Provavelmente aqui, lembra, a gente tá falando de uma banda lá da Inglaterra, então a gente tá falando de um lugar bastante chuvoso, com frio. Então, imagina, aquele cenário era uma noite de chuva, quando ele escreveu a música, que ele viu a banda tocando lá nesse lugar, nesse barzinho. Então, era uma noite de chuva, provavelmente estava fazendo frio. Sabe quando tá chovendo, que bate aquele frio, que você sente um arrepio, um calafrio? You get a shiver in the dark. It's raining in the park. Está chovendo no parque. But meantime, mas enquanto isso, meantime, south of the river, ao sul do rio, south of the river, you stop, você para, and you hold everything. And you hold everything, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é você para e segura tudo. A gente não vai traduzir dessa forma, porque a gente precisa entender o que tá querendo dizer aqui. O que isso significa? South of the river, you stop, então ao sul do rio, você para, e você para tudo que você tá fazendo. Tipo, você para, porque você escuta alguma coisa, a gente vai ver aqui, você vai prestar atenção em alguma coisa, e aí você simplesmente para tudo que você tá fazendo. South of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie. Uma banda tá tocando, aqui no caso, o blow tá com ing, tá no present continuous. A gente sabe que quando os verbos têm ali o ing no final, indica uma ação que está acontecendo, como por exemplo, raining, chovendo. It is raining, está chovendo. A band is blowing. Então o verbo blow, de soprar, que inclusive a gente já viu em várias músicas aqui do canal, como por exemplo Blowing in the Wind do Bob Dylan, outro clássico, e também aparece lá na música Stairway to Heaven do Led Zeppelin. Eu vou deixar o link para essas aulas aqui embaixo na descrição do vídeo, porque você merece fazer uma maratona com clássicos. E aí eu vou deixar o link na descrição para você assistir essas aulas depois que essa aula aqui terminar. Vamos entender o sentido. A band is blowing Dixie. Dixie é um estilo musical, é a abreviação de Dixieland, Dixieland Jazz, que é um estilo de
jazz que ficou bastante conhecido lá nos Estados Unidos na década de 20. Então, uma banda, ela tá tocando esse estilo musical. É um estilo musical que tem ali muito trompete, enfim, jazz, que você conhece, né? Então, o que a gente faz com instrumentos de sopro? A gente sopra. Então, uma banda está soprando Dixie, mas a gente não faria a tradução dessa forma. A gente traduziria uma banda está tocando Dixie. Ela tá tocando esse estilo musical. A band is blowing Dixie double four time, num ritmo acelerado. Seria isso. Uma banda está tocando Dixie num ritmo acelerado. A band is blowing Dixie double four time. You feel alright when you hear that music ring. É lógico, quando a gente escuta o que é uma música boa, quando a gente escuta um jazz, quando a gente escuta uma música que traz uma mensagem bacana, que coloca a gente pra cima, isso eleva o nosso espírito, né? Eleva a nossa alma e a gente se sente bem. You feel, você se sente bem, alright. You feel alright when you hear, quando você ouve that music ring, quando você escuta essa música tocar. Então olha o cenário, ele tá lá passando pela rua, fim do dia, tá frio, te dá um arrepio na escuridão, you get a shiver in the dark, está chovendo no parque, mas enquanto isso, it's raining in the park, but meantime, south of the river, lá no sul do rio, south of the river, you stop and you hold everything. Você para tudo que tá fazendo. Por quê? A band is blowing Dixie, uma banda tá tocando Dixie num ritmo acelerado, double four time. You feel alright when you hear that music ring. E você se sente bem quando você ouve aquela música tocar. Bora cantar? Aqui, ó, observação importante. Essa música ela é mais acelerada e ela é o quê? Ótima para você treinar, ganhar velocidade, para você treinar a sua fluência, para você soltar a língua na hora de falar inglês, cantar um excelente exercício para isso e cantar músicas que são assim mais aceleradas também. Como que você vai conseguir finalmente cantar essa música? Treinando, cara, treinando bastante, que é o que a gente vai fazer agora. Você vai cantar junto comigo em voz alta. Se você é novo, se você é nova aqui no canal, tá chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, primeiro de tudo. E aqui a gente sempre faz o seguinte, nós entendemos a estrofe, porque a contextualização é muito importante. Muitas vezes ali tem uma história, tem um contexto que é legal a gente entender e que nos ajuda, inclusive, aí pegando o vocabulário que aparece ao longo da música. Então a gente entende a estrofe, dá uma passada em vocabulário, nas principais estruturas gramaticais, assim, de forma superficial, mas para entender de uma forma geral mesmo, e depois a gente canta para treinar. E a gente canta sempre duas vezes. A primeira vez a capela e a segunda vez já com acompanhamento de karaokê, que já entra automático. Inclusive, eu preparo o karaokê na íntegra, da música toda, com muito carinho para os inscritos aqui do canal. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações e quando essa aula aqui estiver terminando, você já tem acesso ao karaokê direto. Mas antes você assiste a aula toda para você entender o que a música toda quer dizer e a gente vai cantando estrofe por estrofe, como faremos agora. Você vai cantar junto comigo, vamos devagar, treina, tenta, não importa se você errar, não tem problema nenhum, não importa se você canta bem, se canta mal, se tá no tom, se tá, não interessa. O que a gente tenta, aí eu vou te pedir para tentar, é o ritmo, né? O ritmo é uma coisa importante da gente tentar ali, tá dentro. Mas o resto, não. Se diverte e treina o inglês, treina cantar e pronunciar as palavras. Vamos aqui junto comigo, devagar, depois já entra o acompanhamento do karaokê direto em voz alta. Let's go. Essa primeira estrofe fica assim, ó. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. South of the river you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double four time. You feel alright when you hear that music ring. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. South of the river you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double four time. You feel alright when you hear that music ring. Então esse primeiro cenário, ele tá caminhando pela rua, tá chovendo, dá até um calafrio, mas aí ao sul do Rio, você para tudo que você tá fazendo, porque ele escutou uma banda que tava tocando Dixie, né, um jazz, e aí ele parou tudo que ele tava fazendo. Agora ele conta que ele entra nesse local, então ele decide entrar nesse local de onde tava vindo essa música. E ele fala o seguinte, and now you step inside, e agora você pisa lá dentro, you step inside, ou seja, você decide entrar lá, você decide
entrar nesse lugar onde estava rolando esse som. And now you step inside, but you don't see too many faces. Mas você não vê muitos rostos, você não enxerga muitas pessoas ali naquele local. But you don't see, então aqui a gente tem o verbo auxiliar do presente, o do na sua forma negativa, contraída. Do not, que virou don't. Você não vê, you don't see too many faces. Então, nesse sentido de, você não vê muita gente ali, não tem muita gente ali dentro daquele lugar. Now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain. Então, você entra, você tá entrando, coming in, saindo da chuva. Out of the rain. Você entra para poder sair da chuva. Lembra que lá fora tava chovendo? Então, você entra para fugir da chuva. Coming in out of the rain. Entrando para sair da chuva. You hear the jazz go down. Você ouve o jazz abaixar. You hear the jazz go down. Lembra o Dixieland Jazz, que é um estilo musical? Então, you hear the jazz go down. Você ouve o jazz abaixar. Competition in other places. Competição em outros lugares. Aqui pode ser no sentido de, cara, aquele barzinho ali pode estar vazio porque tá rolando outros shows, tem gente tocando em outros lugares, às vezes uma banda mais conhecida, e aí a galera tá em outros lugares, aquela banda que tava tocando ali não era tão conhecida. Então, tem muita competição em outros lugares, ou competição em outros lugares. Competition in other places. Oh, but the horns. Ah, mas os trompetes. Oh, but the horns, they are blowing that sound. Eles estão tocando, eles estão soprando, mas nós não traduziríamos assim. They are blowing, eles estão soprando no sentido de eles estão tocando aquele som. That sound. Oh, but the horns, they are blowing that sound. Ah, mas os trompetes estão tocando aquele som. Way on down south. Bem ao sul. Way on seria esse sentido de bem ao sul. Way on down south. Bem ao sul. Way on down south, London town. Bem ao sul da cidade de Londres. Bem ao sul da cidade de Londres. Way on down south, London town. Bora cantar essas duas estrofes aqui, junto comigo, em voz alta? Let's go! And now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, you hear the jazz go down. Competition in other places. Oh, but the horns, they're blowing that sound. Way on down south, London town. And now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, you hear the jazz go down. Competition in other places. Oh, but the horns, they're blowing that sound. Way on down south, London town. Agora ele começa a falar de um dos caras que tá tocando na banda. Aparentemente a banda, assim, não é lá grandes coisas, mas esse cara da guitarra, ele parece que toca bem. Ele fala o seguinte, ele descreve esse cara da guitarra da seguinte forma. Check out guitar, George. Dá uma olhada. Check out, é tipo isso, confere, dá uma olhada. Check out guitar, George. Dá uma olhada no George da guitarra, que tá lá tocando guitarra. Check out guitar, George. He knows all the chords. Ele sabe todos os acordes. He knows. Então aqui a gente tem o verbo know, que é de saber ou conhecer, dependendo do contexto, e ele tá na terceira pessoa concordando com o sujeito, que é he. He knows. Por isso do Szinho ali no final do verbo, conjugado na terceira pessoa. Então ele sabe ou ele conhece todos os acordes. He knows all the chords. Mind his strictly rhythm. Repara só, esse mind aqui, mind pode significar mente ou ele pode significar preste atenção. Já viu
quando você tá viajando, que às vezes você vai passar por algum lugar que tem uma plaquinha assim, por exemplo, mind the step. Preste atenção no degrau. Preste atenção onde você vai pisar. Aqui com esse mesmo sentido. Mind his strictly rhythm. Olha só, ele é estritamente ligado ou conectado com o ritmo. His strictly rhythm. Atenção para a pronúncia da palavra ritmo. Rhythm. Rhythm. Mind his strictly rhythm. He doesn't wanna make it cry or sing. Aqui ele não fica tentando fazer estripulia com a guitarra. É isso aqui, ó. He doesn't want to. Aqui a gente tem o verbo auxiliar do presente, que é o does, na terceira pessoa. O do para todas as outras pessoas sem ser he, she, it, que é a terceira pessoa. Para he, she, it, o verbo auxiliar do presente é o does. Aqui na sua forma negativa contraída. Does not, juntou, contraiu, virou doesn't. He doesn't want to. O wanna, que é essa estrutura super informal, falado ali no inglês do dia a dia, muito comum em letras de músicas, trechos, cenas de filmes, de séries, a gente escuta muito esse wanna, que é o want to, super informal, alright? A gente não usa isso em contextos formais, por exemplo, uma escrita formal, um documento formal, um e-mail, alguma coisa que seja formal, a gente não usa essa estrutura, isso é super informal. Então, ele não quer fazer a guitarra. Então, ó, he doesn't wanna make it. Esse it aqui tá fazendo uma referência à guitarra que já foi falada anteriormente. Ao invés de eu repetir aqui, he doesn't wanna make the guitar cry or sing, chorar ou cantar. Ele não quer fazer a guitarra chorar ou cantar. Eu pego aqui o the guitar e substituo pelo object pronoun, pelo objeto it. He doesn't wanna make it cry or sing. Ele não quer ficar fazendo estripulia com a guitarra. É isso. Ele não fica tentando fazer a guitarra chorar ou cantar. Ele fica ali extremamente ligado ao ritmo. E, aparentemente, ele toca bem, ele conhece todos os acordes. Yes, and an old guitar. Sim, e uma guitarra velha and an old guitar, aqui o old, que é o adjetivo na frente da guitarra, porque em inglês a gente coloca os adjetivos antes dos substantivos, então yes, and an old guitar, sim, e uma guitarra velha is all he can afford. É tudo que ele consegue, que ele é capaz de comprar, que cabe no orçamento dele. Is all he can afford when he gets up under the lights. Quando ele vai lá e se coloca no palco, embaixo dos holofotes, é isso. When he gets up, quando ele se levanta e vai para debaixo das luzes, debaixo dos holofotes. When he gets up under the lights, to play his thing, para tocar o que ele sabe tocar, para tocar o esquema dele, to play his thing. Bora cantar essas duas estrofes aqui, uma seguidinha da outra, junto comigo, em voz alta. Let's go! Check out guitar, George, he knows all the chords. Mind his strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Yes, and an old guitar is all he can afford when he gets up under the lights to play his thing. Check out guitar, George, he knows all the chords. Mind his strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Yes, and an old guitar is all he can afford when he gets up under the lights to play his thing. E agora ele tá falando muito, provavelmente, de um outro integrante da banda. Falou do George, agora ele vai falar de um outro cara chamado Harry. Ele fala, and Harry doesn't mind. E o Harry não liga, ele não se importa. Mais uma vez aqui, o verbo auxiliar do presente does, na forma negativa contraída, negando. Does not, que virou doesn't. And Harry doesn't mind. E o Harry não se importa. If he doesn't make the scene. Se ele não chamar atenção, sabe? Se ele não ficar famoso, se ele não for ali o que mais vai se sobressair, seria essa ideia do make the scene. Ele não se importa se ele não fizer a cena, se ele não for a grande estrela. If he doesn't make the scene, he's got a daytime job. Ele tem um emprego durante o dia. He's got
aqui essa estrutura do I have got, you have got, he has got, que traz essa ideia do ter ou possuir. Então, ele tem um emprego durante o dia. He's got a daytime job. He's doing alright. E ele tá se saindo bem, ele tá mandando bem nesse emprego aí que ele tem durante o dia. He can play the honk-tonk like anything. Ele consegue tocar esse instrumento, honk-tonk. Ele pode, he can play the honk-tonk like anything. Como ninguém. Ele consegue tocar muito bem. É essa a ideia desse like anything. Ele consegue tocar como ninguém. Ele consegue tocar muito bem. He can play the honky-tonk like anything. Save it up for Friday night. To save up or save something up é tipo economizando. Então ele consegue tocar o honky-tonk like anything como ninguém, só que ele economiza para sexta à noite. Saving it up for Friday night with the Sultans. Com os sultões. With the Sultans of Swing. Com os sultões do swing. Bora cantar essas duas estrofes juntas aqui, junto comigo, em voz alta. Let's go! And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job. He's doing all right. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up for Friday night with the Sultans. With the Sultans of Swing. Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job. He's doing all right. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up for Friday night with the Sultans. With the Sultans of Swing. E ele continua descrevendo essa atmosfera lá do barzinho. Tinha pouca gente e as poucas pessoas que estavam ali presentes não estavam dando muita bola pro show que estava rolando. Ele fala o seguinte: Then a crowd of young boys. Então, um bando de jovens, um bando de garotos. Then a crowd of young boys. E aí um grupo de jovens, e então um grupo de jovens, um grupo de garotos. They are fooling around in the corner. Eles estão ali zoando, esse fooling around é isso, estão tirando um sarro, fazendo brincadeira, estão zoando in the corner, no canto. Então, no canto ali do bar, ali no canto, tem um grupo de jovens que tá ali zoando de bobeira. Drunk and dressed in their best brown baggies. Bêbados e vestidos, drunk and dressed in their best brown baggies. Vestidos nos seus melhores casacos marrons. Então, ali no canto do bar, tem um bando de garotos jovens que estão ali zoando, bêbados e vestidos nos seus melhores casacos marrons. Atenção, galera, esses baggies ou brown baggies também pode ser um nome que era dado para um tipo de calça que era muito usado ali no comecinho dos anos 80 no Reino Unido. Era tipo uma moda da época, que era uma calça bem folgada, que tinha ali muitos bolsos, zíperes e tal. Então, a gente também pode fazer referência a essa moda da época quando ele fala the brown baggies, essas calças marrons assim bem folgadas. Dressed in their best brown baggies and their platform soles. E nos seus sapatos de plataforma, com sola plataforma, in their platform soles. They don't give a damn. Eles não ligam nem um pouco. Eles não estão nem aí. É isso que significa esse they don't give a damn. Eles não ligam nem um pouco about any trumpet playing band. Eles não ligam nem um pouco pra uma banda que tá ali tocando uns trompetes. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. Não é o que eles chamam de rock and roll. It ain't. Aqui a gente já viu em outras músicas aqui do canal também essa estrutura do ain't, que é uma forma super informal de negar. It ain't. Isso não é o que eles chamam, what they call rock and roll. Isso não é o que eles chamam de rock and roll. And the Sultans, e os sultões, essa banda, os sultões, the Sultans, os sultões, they play Creole. Eles tocam música crioula, que é esse estilo musical diferente. The Sultans,
they play Creole. Creole. E aí ele repete o Creole. Essa parte aqui também é bem acelerada e também ela é um pouco mais falada. Essa música ela é um pouco mais falada em vários momentos, mas vamos lá, bora treinar. Junto comigo em voz alta. Let's go. Then a crowd of young boys, they are fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies and their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole, Creole. Then a crowd of young boys, they are fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies and their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. E aí que vem a parte curiosa quando a banda começa a se encaminhar ali pro final da apresentação, que foi a observação que fez ele refletir, que ele inclusive achou assim super hilário todo aquele contexto, toda aquela situação, porque na hora que a banda tava quase encerrando a apresentação, olha o que eles falaram. And then the man, he steps right up to the microphone. E então, and then the man, e então o homem, ele vai lá direto pro microfone. He steps right up to the microphone. Ele vai lá direto pro microfone. And says, at last, just as the time bell rings. E ele diz, e enfim, por último, at last, and says, e ele diz, aqui é o verbo say, conjugado na terceira pessoa, por isso que ele tá com esse S aqui no final, and says, e diz, at last, e por último, ou então, finalmente, at last, just as the time bell rings. Enquanto o sino toca, ou quando o sinal toca, provavelmente indicando ali que o prazo, o tempo de apresentação da banda se esgotou. Então ele levanta, ele vai pro microfone e ele diz, e por último, enquanto esse sino, esse sinal toca, just as the time bell rings, good night, now it's time to go home. Boa noite, agora é hora de ir para casa. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. Então, rapidamente, ele fala rapidamente. Then he makes it fast with one more thing. Com mais uma coisa. Então ele fala, por último, é isso, pessoal, boa noite, é hora de ir para casa. E aí ele fala rápido mais uma coisa. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. Nós somos os sultões. We are the Sultans of Swing. Nós somos os sultões do swing. Eles falam isso para aquele bar vazio de uma apresentação ali, mais ou menos, que não tinha quase ninguém prestando atenção, mas ele se despede dessa forma. Boa noite, pessoal. Nós somos os sultões. Nós somos os sultões do swing. Bora cantar essas duas últimas partes aqui, uma seguidinha da outra, junto comigo, em voz alta. Let's go. And then the man, he steps right up to the microphone and says at last, just as the time bell rings, good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. And then the man, he steps right up to the microphone and says at last, just as the time bell rings, good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. E aí na parte final da música tem mais um solo maravilhoso.
Fala sério, galera, clássico, clássico, clássico. Eu amo Dire Straits, eu sou apaixonado por Dire Straits. Você também curte a banda? Tem outras músicas do Dire Straits que você quer que eu traga aqui pro canal? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você curtiu o desafio dessa aula, porque sim, eu sei, eu admito, cantar Sultans of Swing é um desafio, e o seu desafio maior de todos agora é treinar, praticar, cantar a música várias vezes. Aí você vai fazer o seguinte: primeiro, você curtiu essa aula? Você gostou desse vídeo? Você gostou de aprender a história de aprender inglês com a música Sultans of Swing? Se você curtiu, deixa pra mim o seu like aqui nesse vídeo. É muito importante pro YouTube entender que esse conteúdo foi relevante pra você e também pode ser relevante pra outras pessoas que, assim como você, também gostam de aprender inglês com música. E aquele seu amigo, aquela sua amiga fã do Dire Straits, você não vai deixar ele sem ter acesso, ou ela, sem ter acesso a essa aula maravilhosa, certo? O que você faz? Você aperta aqui embaixo no botão de compartilhar e você encaminha essa aula aí pra galera que você conhece, que tem certeza que vai curtir o desafio de aprender inglês e aprender a cantar Sultans of Swing. E agora você vai treinar várias vezes. Olha só, eu sempre deixo aqui embaixo do vídeo, paradinho, os capítulos da aula. Porque se você depois quiser voltar futuramente, agora que você já chegou até este momento da aula, já assistiu tudo, já entendeu a letra da música toda, pode ser que você queira voltar aqui no canal futuramente só pra treinar o karaokê, só pra treinar cantar a música. Eu deixo separadinho os capítulos aqui embaixo do vídeo. Você pode ir direto pro capítulo onde está escrito karaokê da música Sultans of Swing. Clicando neste capítulo, você vai direto pra parte do karaokê. E aí você vai treinar a cantar várias e várias e várias vezes. Repetir, 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 até que você consiga, imagina só, cantar Sultans of Swing inteirinha, sem precisar recorrer à leitura da letra. Cara, você vai tirar muita onda. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Treina bastante. Fica agora com o karaokê que eu preparo com muito carinho pros inscritos aqui do canal. Se você ainda não tá inscrito, a hora é agora. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e ó, eu tô te esperando nos próximos vídeos, nas próximas aulas de inglês com música. Um grande abraço, divirta-se e até lá!
I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.